Hello, dear students. Olá a todos, queridos estudantes. Estamos mais uma vez aqui nesse projeto da RPTV, juntamente com a Nona Direc Corrasnovos, para mais uma aula de nossa querida língua inglesa, ok? Bom, espero que vocês estejam a postos, ok? Atentos às nossas informações, né? E com um caderno para as devidas anotações que irão de ser de suma importância para vocês tomarem notificações de algumas das nossas dicas para que vocês acumulem conhecimento e levem para a hora do exame com bastante confiança. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós trouxemos para vocês hoje aqui algumas questões, né, básicas, né, da nossa querida língua inglesa e que a gente vai trabalhar a questão de vocabulários e estratégias para respondermos às questões propostas. Ok, pessoal? Bom, na nossa primeira questão, nós temos aqui na tela um texto, como vocês já sabem, né? Padrão, né? Um texto, de certa forma, até com a fotografia aqui, que vai nos ajudar, né? De alguma forma, a termos uma noção do que se trata o texto. Então, a princípio, nós temos aqui, né, um texto padrão, juntamente com uma espécie de informação, né, fotográfica, e nós iremos para o enunciado para que nós tenhamos uma noção do que se trata a questão em si, ok, pessoal? Então, de acordo com o texto, sabe-se que, letra A, Ina Garten e Elizabeth moraram na Madison Avenue em Annie, Nova York. Letra B, a confecção de pães artesanais evoluiu para versões mais saudáveis. Letra C, receitas familiares para a confecção de pães caíram em desuso. Letra D, Elizabeth uniu-se recentemente a Dan Barber e Blue Hill para a produção de pães artesanais. E letra E, receitas para a confecção de pães caíram em desuso. Bom, pessoal, de acordo aqui com o enunciado da questão, nós já temos uma ideia que o texto ele trata-se de quê? Nós vimos nas alternativas a palavra-chave que é a palavra pães, ok? Nós vimos também que trata-se de confecção, fabricação artesanal de pães, tá? De receitas e etc. Então aqui nós já podemos ter uma intuição do que vem a ser o texto em si na língua inglesa. Nós iremos voltar para o texto e agora nós vamos trabalhar aqui e procurar alguns pontos-chave para que a gente possa responder à questão. O título do texto, né, foi retirado de Ina Garten, do Twitter, né, em 30 de junho de 2016, tá, pessoal? Aqui na fotografia nós temos, né, em preto e branco, mas dá para notar que é uma espécie de cestinha com pães, né? Haja vista que a gente já notou que no enunciado trata-se de pães, de receitas, fabricação artesanal e etc. E o título diz o seguinte, né? Bread is better than ever, ok, pessoal? Ou seja, que título é esse, né? Bread seria a palavra-chave, né? Que significa pão, tá? Nós temos aqui better, né? O melhor, ok, pessoal? Than ever. Então, o pão está melhor do que nunca, ok? Bread is better than ever. O pão está melhor que nunca. Ok, pessoal? 30 years ago, Americans lived on processed white bread, and it was almost impossible to find a fresh baguette or a loaf or sourdough. My friend Elizabeth began baking fresh breads in a brick oven in the basement of the store EAT on Madison Avenue in New York City. And now, there are extraordinary artisanal bakers in cities and towns all across America. Even better, bakers like Dan Barber at Blue Hill and Stone Barns now grow and seek out heirloom wheat and use it to make bread that is not only delicious but good for you too. Bom, pessoal,
essa primeira linha nós identificamos que, né, 30 anos atrás, os americanos viviam, tá, pessoal, com uma espécie de pão processado, né, de pão branco processado. E era quase impossível encontrar um baguete fresco, tá, pessoal? O baguete é uma espécie de pão, né, um pão, né, retangular, tá? É uma espécie de pão, né, fabricado com um especial sabor e etc, tá? Então, viviam com pão branco processado e era quase impossível encontrar, né, um baguete fresco ou um pedaço de fermento, tá, pessoal? A loaf of sourdough. Meu amigo Elisabar começou, tá? Começou a assar pães frescos, tá? Em um forno de tijolo, tá, pessoal? No subsolo de uma loja, né? EAT, na Avenida Madison, em Nova York, na cidade de Nova York. E agora existe padeiros, tá, pessoal? Bakers, tá? Padeiros artesanais extraordinários nas cidades e vilarejos ao redor da América, ok? Melhor ainda, né? Even better, bakers like Dan Barber at Blue Hill at Stone Bars, né? Melhor ainda, padeiros como Don Barber em Blue Hill, na loja Barnes, ok? Atualmente crescem e buscam trigo crioulo, ok, pessoal? Ok? Heirloom wheat, trigo, uma espécie de trigo, tá? Usando para fazer o pão, que não é só delicioso, mas também que é bom para você, né? Que é bom para a sua saúde. Então nós vimos aqui, né? Um breve resumo que essa questão da fabricação dos pães artesanais, né? Com uma espécie de trigo crioulo, né? Que esses padeiros encontraram nessa fórmula, né? Para melhorar o cardápio, né, dos americanos, e está sendo fabricados, né, ao redor da América pelos padeiros, né? Os padeiros aderiram a essa fabricação desse estilo de pão, tá? Na cidade de Nova York, e que se alastrou nas redondezas, tá, dos Estados Unidos, nos vilarejos e nas outras cidades, né? Que é um pão que, segundo o texto, diz que é um pão muito delicioso e ao mesmo tempo um pão mais saudável, podemos dizer assim, ok? Bom, então vamos agora para as questões e dar uma olhada aqui para que a gente se afirme da informação correta, ok, pessoal? Diz o seguinte, a letra A. Inagart e Elisabar moraram na Madison Avenue em Nova York, né? Então nós podemos eliminar a letra A porque o texto não fala, né, que se eles moraram na avenida e etc, ou deixaram de morar. Eles começaram a fabricar, né, como diz o texto, o pão no subsolo da loja EAT na Madison Avenue, né? Na letra B, a confecção de pães artesanais evoluiu para versões mais saudáveis. Bom, a letra B é uma questão, né, que a gente pode reservar aqui em stand-by, que está bem de acordo com o texto. Na letra C, nós temos receitas familiares para a confecção de pães caíram em desuso. Então o texto, de nenhuma forma, ele trata que o pão caiu em desuso, que o pão não está sendo mais fabricado. Então a palavra desuso, a gente também pode excluir essa palavra, que essa palavra não está inserida dentro do texto. Tá bom, pessoal? Então eliminaremos a letra C também. Na letra D, Elisabar uniu-se recentemente a Dan Barber e Blue Hill para a produção de pães artesanais. Bom, nós podemos também separar um pouco essa letra D aqui e observar a letra E. E na letra E, as receitas para a confecção de pães caíram em desuso, né? Também, como eu já falei, a palavra desuso, né? Ela também não está inserida dentro do texto porque não fala que alguma coisa que foi fabricado, né, na culinária, com relação a isso, ela está em desuso, ou fala que as receitas não estão sendo mais fabricadas, algum tipo de receita, etc. Então nós ficamos entre a letra B e a letra D, né? Então, coerentemente com o texto, pessoal, a questão de Elisabar uniu-se recentemente a Dan Barber e Blue Hill para a produção de pães artesanais. O texto ele não reflete especificamente que essas pessoas se uniram para a produção desses pães. Na verdade, eles foram uma espécie de pioneiros, né, que começaram a fabricar os pães, né? Eles
eles espalharam essa espécie de fórmula, né, desse pão saudável para o restante do país e que ficou conhecido. Então, na letra B nós temos que a confecção de pães artesanais evoluiu para versões mais saudáveis, né? Onde aqui nós temos nas últimas linhas, né, que melhor ainda os padeiros como Dom Barber e Blue Hill, na Stone Barns, atualmente crescem com esse negócio e buscam um trigo crioulo, usando para fazer pão que não é só delicioso, mas também bom para você, bom para a sua saúde, ok, pessoal? Ou seja, o pão branco, no início do texto, nos Estados Unidos, o pão processado, ele deixou de ser fabricado. E esse pão agora, com esse novo formato do trigo crioulo, foi introduzido por esses dois, né, padeiros, né, foi criado um pão mais saudável e foi se alastrando ao redor dos Estados Unidos. Então nós temos como alternativa correta a alternativa B. Ok, pessoal? Vamos partir para a questão de número 2. Né? Nós temos aqui outro texto padrão, né? Com mais uma figura que é muito importante para que a gente tome algum tipo de orientação e ideia do que venha se tratar o texto. Mas nós iremos agora para a questão, tá bom? A informação contida no texto é que, letra A cidade de New York, né, Nova York, pode eventualmente ficar sob forte seca e calor. Letra B, os níveis de chuva neste verão estão abaixo do esperado para o padrão nos Estados Unidos. Letra C, o furacão Hermine poderia vir a ser exatamente aquilo do que o estado de New York precisa. Letra D, os níveis de chuva e de calor foram mais altos do que a média dos outros anos. E letra E, a cidade de Toronto pode eventualmente ficar sob forte calor. Haja vista que, de acordo com as informações contidas aqui nas alternativas, nós podemos induzir que o texto trata-se de quê, gente? O texto pode se tratar da questão climática, da questão da falta d'água, o texto pode falar da questão da seca, né? Do calor em si, temperaturas. Então nós já temos uma noção mais ou menos do que o texto se trata, tá bom? Então, retornaremos a ele para que a gente tenha agora uma ideia mais precisa. Nós podemos ver a figura aqui, me parece uma figura feminina, né, com um balde de água, né, derramando sobre ela, né, e dá para a gente ter uma ideia aqui que ela supostamente poderia estar se refrescando, tomando um banho e etc. Mas a gente vai ver para o texto e identificar alguma dessas palavras-chave para a gente ter uma ideia melhor. O título diz o seguinte: So long, sweet summer, ok, pessoal? Então, summer é uma palavra-chave, tá? Que dá a ideia de quê, né? Nós temos a palavra summer que significa verão, tá, gente? Summer, tá? A palavra sweaty, significa algo que é fatigante, tórrido, tá, pessoal? Castigante. So long seria há quanto tempo, por quanto tempo, né? Esse verão castigante, tórrido, por quanto tempo isso vai durar, permanecer, ok? Então vamos lá. Good morning on this ominous Friday. The skies in the unofficial last weekend of summer are looking temperamental. Expect a dazzling day today with a high near 81. But the effects of Hurricane Hermine in Florida now could bring heavy rain and strong winds later in the weekend, according to the National Weather Services. The silver lining. This might be just the medicine we need. New York is thirsty. We're in the midst of a statewide drought. We've had a hotter and drier summer than normal, said Carly Bucola, Weather Service meteorologist. Summer in the city averages roughly 74 degrees, Mrs. Bucola told us, but this year we clocked in near 77, and we normally get almost 13.5 inches of rain, but this summer we've got just under 12. Bom, pessoal, aqui diz o seguinte, né? Ele fala bom dia, né? A uma sinistra sexta-feira, né? Como ele se refere aqui, ominous, sinistro, né? O céu, né, não oficial, no último fim de semana de verão, está parecendo algo
né? Temperamental, ok? Espera-se um dia deslumbrante hoje, ok, pessoal? Dazzling day today. Um dia deslumbrante, com uma alta aproximadamente de 81, tá, pessoal? Então, vale lembrar que nos Estados Unidos é diferente, né, de alguns países, né, como o Brasil, onde nós calculamos aqui a nossa temperatura em graus Celsius. Nos Estados Unidos, eles têm a expressão de usar identificar a sua temperatura através do Fahrenheit, ok, pessoal? Então, no caso aqui, seria só converter, né, de 81 Fahrenheit para Celsius, né, e a gente teria uma temperatura como a gente usa aqui no Brasil, ok? Então ele diz, mas os efeitos do furacão Hermine na Flórida hoje pode trazer fortes chuvas e fortes ventos, né? Logo mais no fim de semana, de acordo com o Serviço de Meteorologia Nacional e Clima. Aí ele diz aqui, né? The silver lining, tá, pessoal? A parte positiva, tá? This might be just the medicine you need. New York is thirsty. We're in the midst of a statewide drought. Então ele diz aqui que a parte positiva, que isso poderia ser justamente, tá, pessoal, uma espécie de remédio que precisamos, tá? Nova York está sedento, thirsty, com sede, seco, tá, pessoal, nesse sentido. Nova York está seca, tá? E nós estamos no meio de uma seca que aflige todo o estado. Bom, essa parte aqui ficou claro, né, que Nova York está com falta de água, ok, pessoal? E logo mais, né, nós temos do restante do texto, né? Nós tivemos um verão muito quente e muito seco, além do normal, disse Carly Bucola, né, do Serviço de Meteorologia. O verão, né, nas cidades, né, obtiveram uma média de 74 graus Fahrenheit, né, disse Bucola. Mas esse ano nós calculamos aproximadamente 77. E normalmente alcançamos a taxa de 13,5 polegadas de chuva, que daria em média, pessoal, trazendo aqui para nossos cálculos, 30 centímetros de chuva, que ele quis dizer. Mas no verão nós conseguimos, né, nós atingimos apenas abaixo de 12, tá? Então eles têm uma média de 13,5 e durante esse período eles atingiram apenas abaixo de 12, muito abaixo da média que eles esperavam, tá certo? Então agora vamos novamente para a questão, tá? Letra A, a cidade de Nova York pode eventualmente ficar sobre forte seca e calor? Pode eventualmente, tá, pessoal? Ficar sobre forte seca e calor? Então aqui está causando uma dúvida, né? Então o texto lá, ele não traz dúvidas, ele está afirmando alguns dados, né, já estabelecidos, já calculados. Letra B, os níveis de chuva nesse verão estão abaixo do esperado para o padrão nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, de nenhuma forma está se referindo à questão dos Estados Unidos, está se referindo especificamente à cidade de Nova York, ok? Letra C. O furacão Hermine poderia vir a ser exatamente aquilo que o estado de Nova York precisa. Então, ele remete à questão do furacão, né, que poderia ser algo de bom para, de repente, trazer uma questão climática, né, diferente, né, ou fortes chuvas, né, com ventos e tal, para que eles possam sair dessa situação de seca. Então a letra C a gente vai deixar aqui em stand-by. Na letra D, os níveis de chuva e de calor foram mais altos do que a média dos outros anos. Então, na verdade, não foram os níveis de chuva, e sim os níveis de calor, né, pessoal, que foram muito altos. Os níveis de chuva, ou do contrário, estão abaixo da média. Então a letra D está controversa, então a gente também já pode eliminar. E letra E, a cidade de Toronto pode eventualmente ficar sob forte calor. Então aqui, né, a letra E nós vamos excluir por completo, porque o texto em si ele não fala da cidade de Toronto, ele fala da cidade especificamente de Nova York. Ok, pessoal? Então, bom, nós temos como resposta correta a alternativa C, né, onde ele diz aqui que no trecho vejamos aqui do texto do segundo parágrafo, né,
que the silver line, this must be just the medicine we need. New York is thirsty. We're in the midst of a statewide drought. Tá, pessoal? A parte positiva, né? A questão do furacão, que pode ser justamente o remédio que precisamos. Nova York está com sede. Nós estamos no meio de uma seca que aflige todo o estado. Então nós temos como alternativa C. Ok, pessoal? Bom, agora iremos para a nossa questão de número 3, de olho aqui na tela, tá? Novamente nós temos um pequeno texto, né, menor que os anteriores, também com uma espécie de figura, né, de imagem que nos ajudam muito o norte sobre o que vem a seguir nos enunciados, ok, pessoal? Então vamos agora para o enunciado, para a gente ter novamente uma noção do que se trata o texto, tá bom? O título e a imagem permitem inferir que, tá, pessoal? O que é que o título e a imagem desse texto, o que é que ele nos induz, o que é que ele nos faz compreender e entender, tá bom? Letra A. Trocar mensagem de texto interfere negativamente nas aulas? Letra B. Estudos parecem comprovar que trocas de mensagens relacionadas ou não à aula não prejudicam o resultado da aprendizagem. B. Um estudo feito na Universidade de Miami mostra que universitários não deveriam trocar mensagens durante as aulas. Letra D. A troca de mensagens de texto sobre assuntos não relacionados à aula pode prejudicar os resultados obtidos pelos alunos. Letra E. Trocas de mensagens relacionadas ou não à aula prejudicam o resultado da aprendizagem. Então, de acordo aqui com o enunciado, pessoal, nós podemos ter uma noção de que o texto pode vir tratar, né, algo que se refere à troca de mensagens, de texto entre os alunos, né, se essas trocas podem prejudicá-los ou não durante as aulas, nas suas atividades rotineiras, nas universidades, né, e etc. Tá bom? Então vamos retornar aqui o texto e agora termos uma ideia do que o texto infere. Bom, o título do texto, pessoal, diz o seguinte: The Downside of Mobile Devices. Nós temos aqui duas palavrinhas bastante conhecidas, né, de vocês alunos, né, principalmente aqueles alunos conectados com a tecnologia, né, ou não, porque são palavras bastante conhecidas que foram introduzidas aqui, né, no nosso idioma, né, da língua portuguesa. São palavras, né, em inglês, mas que são palavras globais. Nós temos mobile, né, que seria relacionado, né, à questão tecnológica, tá, pessoal? De dispositivos móveis, tá? Devices, ok? The downside of mobile devices. As desvantagens, ok, pessoal? Downside of mobile devices. As desvantagens dos dispositivos móveis, ok? In a recent study by Jeffrey Kuznikoff at Miami University, college students who watched a videotaped lecture scored lower on a test afterward if they texted about unrelated matters during the classes, ok? Bom, o que é que diz aqui, pessoal? Que em um recente estudo, né, coordenado por Jeffrey Kuznikoff, da Universidade de Miami, diz que os estudantes, tá, pessoal, os universitários, ok? College students, os universitários, que assistiam a uma palestra gravada, obtiveram uma pontuação menor em uma prova realizada após a palestra, se eles trocaram mensagem de texto sobre assuntos não relacionados durante a aula. Ou seja, essa pesquisa foi feita, né, da seguinte forma que, enquanto aqueles alunos que trocavam mensagem de textos sobre assuntos que não tinham relação com a aula, eles ficaram com uma média, né, a sua nota, né, na universidade, em algumas atividades realizadas, né, muito abaixo daqueles estudantes que estiveram mais concentrados na atividade em si e evitaram de trocar mensagens via os celulares, né, desktops e etc. Então, o próprio título do texto, ele fala que diz o seguinte, que são as desvantagens, tá, pessoal, dos dispositivos móveis, né? Haja vista que a tecnologia ela é muito importante na vida da gente hoje,
mas que também ela traz alguns danos, né? E um desses seria na universidade, nas aulas, né? Desviar a atenção de alguns estudantes que estão fazendo utilidade de algum aplicativo, de algum dispositivo, né? Na hora das aulas, com relação a assuntos não relacionados à aula em si que eles estão assistindo. Então vamos aqui para o texto, né? Novamente, desculpa aqui, onde nós temos as questões novamente, tá? Bom, ele diz aqui, trocar mensagem de texto interfere negativamente nas aulas, tá? B. Estudos parecem comprovar que trocas de mensagens relacionadas ou não à aula não prejudicam o resultado da aprendizagem. Então, é o inverso, né, gente? Esses estudos comprovaram que essas trocas de mensagens não relacionadas à aula prejudicam, tá, a aprendizagem, ok? Então, vamos eliminar aqui a letra B. Desculpe, nós temos duas repetições, mas foi um erro meu, né, de grafia, então nós temos duas alternativas B, mas vamos ler alternativas C, ok? Um estudo feito na Universidade de Miami mostra que universitários não deveriam trocar mensagem durante as aulas. Então esse estudo ele não faz referência impedindo que os alunos deixem de trocar mensagens, né? Não existe nem um tipo de pesquisa sobre esse tipo de fato, tá bom? Na letra D, a troca de mensagens de texto sobre assuntos não relacionados à aula pode prejudicar os resultados obtidos pelos alunos. É uma alternativa bem interessante de acordo com o texto, que a gente vai deixar aqui, né, de ladinho, em stand-by. E letra E, trocas de mensagens relacionadas ou não à aula prejudicam o resultado da aprendizagem. Então aqui, pessoal, nós temos uma ambiguidade, né, onde ele diz, né, que as trocas de mensagens relacionadas ou não à aula prejudicam. Então, está havendo uma ambiguidade aqui. Ele não fala que as trocas de mensagens são relacionadas e também não afirma que não são relacionadas. Tá bom? É uma ambiguidade. Então, nós podemos também eliminar a letra E. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui a letra A, que seria uma das possibilidades. Trocar mensagens de texto interfere negativamente nas aulas. Bom, nós podemos ficar com dúvida entre a letra A e a letra D, né? Onde ele fala que trocar mensagem de texto interfere negativamente, tá? Mas precisa de algo mais. Nós temos aqui algo que está incompleto. E a letra D, voltando para a letra D, nós poderíamos ler totalmente de acordo com o texto, onde ele diz que a troca de mensagem de texto sobre assuntos não relacionados à aula pode prejudicar os resultados obtidos pelos alunos. Porque na letra A, pessoal, ele fala que trocar mensagem de texto interfere negativamente nas aulas. De certa forma, que tipo de mensagem vai interferir, né? De certa forma, algum professor, né, ele pode muito bem solicitar a algum aluno que ele pesquise algum texto na internet que esteja dentro do conteúdo que ele esteja utilizando dentro da sala de aula, e esse texto pode ser altamente produtivo usando os aparelhos de celular. Então, nós iremos eliminar a letra A também e ficar com a resposta correta, que seria a letra D, né? Que justamente é mais compreensível com o texto, que a troca de mensagens do texto sobre assuntos não relacionados à aula pode prejudicar os resultados obtidos pelos alunos. Isso aí foi uma pesquisa, né, que foi realizada e teve a sua comprovação científica. Ok, pessoal? Alternativa D. Ok? Iremos para a próxima questão. Na questão de número 4, nós temos aqui uma espécie de quadrinho, tá, pessoal? E damos uma olhada aqui e vamos direto para o seu enunciado, tá bom? Na tirinha acima, o personagem da direita. Então, vamos lá. Letra A. Está arrependido da infração cometida. Letra B. Está se aconselhando com um psiquiatra. Letra C. Ficou frustrado com o resultado da aplicação financeira da infração cometida. D. Culpa as vozes em sua cabeça pela infração. E letra E. Está feliz com a infração cometida. Bom, pessoal, aqui no enunciado nós podemos induzir algumas coisas interessantes. Por exemplo, né, o texto... Desculpa, as alternativas ela fala muito de infração, né? Algo que foi cometido,
né, pelo personagem ou alguns dos personagens, né, da tirinha. Especificamente, ele diz que na tirinha acima, o personagem da direita, ele está se referindo ao personagem da direita, então nós podemos induzir que alguma coisa, o personagem da direita no quadrinho, ele cometeu algum tipo de infração. E nós vamos dar uma lida, observar algumas palavras-chave para nós termos alguma noção da nossa resposta correta, ok, pessoal? Bom, aqui ele diz o seguinte, né? Are you blaming the voice inside your head for stealing all the money? Então ele está fazendo aqui uma pergunta, é um diálogo entre duas pessoas, né? Nós temos aqui dois senhores, né, de terno, sentados a uma mesa, né? É interessante que a gente observe esses aspectos, né, do cenário, as roupas, né, as expressões faciais, né? Nós temos aqui um caráter mais dessas duas pessoas, um caráter mais, vamos dizer, profissional, polido, né? Estão de terno, algo mais, vamos dizer assim, bem, como é formal, né? Algum tipo de trabalho formal, algo desse tipo. Então vamos lá. Blaming seria que vem de blame, pessoal, tá? Nós temos aqui um substantivo, tá? De culpa, né? Onde ele diz que pergunta, né? Você está se culpando, né? Você está se culpando que a voz que sai de dentro da sua cabeça, né? Da sua mente, na imaginação dele, por ter roubado todo o dinheiro, ok? Então, nós podemos perceber que parece que é uma espécie de interrogatório e que a pessoa está induzindo a ele, né? Que ele escutou alguma voz lá na mente dele, né? Que ele realmente é culpado por ter roubado o dinheiro. E no segundo diálogo nós temos not at all. I did that on my own initiative. O que é que ele diz aqui, pessoal? De forma alguma, né? Ou seja, isso foi minha iniciativa própria, isso foi algo que eu fiz, né? Proposital, ok? Isso foi algo que eu fiz, né, que eu tomei a iniciativa para fazer, tá, pessoal? Não foi algo que ele, de repente, tenha sido induzido por alguém, né? Ele está afirmando aqui que ele mesmo tomou a iniciativa. E no último quadrinho, né, ele diz o seguinte: I'm blaming the voice inside my head for telling me to invest the money I stole in low-yield bonds. Tá, pessoal? Então, o que é que ele está dizendo aqui no último quadrinho, né? Que eu estou culpando a voz de dentro da minha cabeça por ela me falar que eu deveria investir o dinheiro que eu roubei em aplicações de baixo rendimento, tá, pessoal? Tá? In low yield bonds, tá? Ou seja, o funcionário da direita, né, a pessoa está dizendo aqui que ele escutou a voz de dentro, né, lá do seu subconsciente, né, que ele se culpa, né, pessoal, por ter ouvido essa voz, né, e se arrepende de ter investido o dinheiro que ele roubou em aplicações de baixo rendimento, ok? Então, voltamos aqui para as nossas questões, onde ele diz que na tirinha acima o personagem da direita, né, pessoal, da direita, está arrependido da infração cometida. Ele não se sente arrependido em forma alguma, né, no texto, ele apenas fala que se sente culpado, né, mas em nenhum momento diz se arrepender. Letra B, está se aconselhando com um psiquiatra, né, em nenhum momento aqui faz uma espécie de versão ou indicação que esse suposto personagem da esquerda seria um médico psiquiatra, né, algo do tipo. Letra C, ficou frustrado com o resultado da aplicação financeira da infração cometida. Bom, interessante, né? Separamos aqui a letra C. Letra D, culpa as vozes em sua cabeça pela infração. Ok, pessoal? Letra D também vamos deixar aqui separadinha, né? Que pode ter alguma relação. E letra E, ele está feliz com a infração cometida? Não, né? De nenhum momento ele se encontra feliz porque ele diz que se arrepende. Tá, pessoal? Então, no momento que ele diz aqui no último quadrinho, onde ele diz, né, estou culpando a minha voz de dentro da minha cabeça, né, lá no seu subconsciente, por me falar para investir o dinheiro que eu roubei em aplicações de baixo rendimento, ok, pessoal? Então,
a alternativa que mais combina com essa afirmação seria a letra C. Ou seja, ele ficou frustrado com o resultado da aplicação financeira que ele fez, tá? Da infração que ele cometeu, né? De algo que ele desviou, tá? Então, ele diz aqui que se frustra, né, pessoal? De certa forma, se sente fracassado, né? Que ele deveria ter investido em fundos de mais rendimento, né? De um alto rendimento, como ele afirmou aqui. Ou seja, as aplicações que ele fez foram aplicações totalmente insucedidas, tá? Então, aqui nós temos como alternativa mais coerente, de acordo com o personagem da direita, que seria a alternativa C. Ok, pessoal? Bom, na questão número 5, nós temos aqui agora uma questão, né, que temos totalmente uma espécie de também quadrinho, né, vamos dizer assim, cômico, né, podemos dizer, e nós vamos direto para a questão para que a gente para que a gente possa ter um norte do que venha ser a resposta correta. Bom, diz o seguinte: astrônomos europeus e americanos anunciaram a descoberta de 7 planetas do tamanho da Terra, situado a apenas 40 anos-luz de distância. De acordo com a imagem acima, o cartunista pretende, letra A, condenar a NASA pelo desperdício de verba pública em pesquisas totalmente destituídas de valor prático em época de crise econômica. Letra B, sugerir à NASA que ela se ocupe de questões mais relevantes para a humanidade, em vez de procurar vida inteligente em outros planetas. Letra C, discutir possíveis abordagens a serem utilizadas em caso de um contato imediato com extraterrestres encontrados em exoplanetas. Letra D, criticar a intolerância que assola a humanidade e que culpa a globalização e os imigrantes pelas mazelas sociais encontradas no mundo atual. E letra E, alertar a NASA para a necessidade de se precaver contra eventuais atos hostis que possam vir a ser praticados por formas de vida alienígenas, tá, pessoal? Então, o texto aqui nós podemos inferir que o texto possa vir a tratar de quê? De algo relacionado, né, à NASA, né, que é um instituto de pesquisa espacial dos Estados Unidos, bastante conhecido, né, sobre algo que a NASA tenha feito, né, algum tipo de pesquisa, né, e que está tendo algum tipo de contestação ou contrariedade, tá, pessoal? Se refere à questão dos planetas, né, fala aqui, e também fala da questão de críticas, né, a mesma. Então nós vamos aqui para a figura para que a gente possa se inteirar melhor. Tá bom? Então nós temos aqui uma espécie de professor, né, com uma espécie lá de quadro, com os planetas, tá? Aí nós temos aqui TRAPPIST-1 Systems, lá os planetinhas B, C, D, E, F, G, H, ok? O senhorzinho tá lá de óculos, né, aparenta o senhor de idade, de terno, jaleco, uma espécie de crachá da NASA, né? Ele está explicando alguma coisa. E ele diz o seguinte, né, no quadrinho: We are hopeful that some of these exoplanets could potentially be home to less stupid living beings than us. O que é que ele diz aqui, pessoal? Ou seja, we are hopeful that some of these exoplanets, nós estamos o quê? Esperançosos, tá, pessoal? Que alguns desses exoplanetas, tá, could potentially be home to less stupid living beings than us. Ou seja, poderá potencialmente ser a nossa casa, né? Ser um lar, tá, pessoal? Ser um lar de menos seres humanos, né? Seres de vidas menos estúpidos que nós. Então, bem cômico aqui, né, a afirmação dele, né? Que ele espera que esses novos planetas possam ser habitados, possam ser o lar de pessoas, né? De habitantes menos estúpidos do que nós. No caso, ele se refere a nós, extraterrestres, talvez. Ou, melhor dizendo assim, né? Aí nós temos aqui um monte de gente aqui, podemos ver que a galera aqui está meio que com raiva, né? Protestando. A gente pode ver pelas expressões, né? Os dentes para fora, os olhos arregalados, né? E tem até armas aqui,
Então, aparentemente, a gente vê que essa galerinha que está aqui embaixo é uma galera que não está tão satisfeita, né, com o que o professor está afirmando lá. Então, nós vamos ler aqui cada uma dessas plaquinhas aqui, né? Onde a primeira diz aqui embaixo, né? Aliens will take our jobs. No to Galaxy Station. Né? Então, nós temos aqui os alienistas, né? Os extraterrestres irão roubar, tomar nossos empregos. Não a galactização. Galactização seria uma espécie de neologismo, né? De uma mistura de duas palavras, né? Galáxia, né? Galaxitazação. Seria uma espécie de globalização da galáxia em si, beleza? Na segunda aqui nós temos E.T. Go Home, né? Que é a expressão ET, extraterrestre, vão para casa, ok? Na terceira plaquinha nós temos Make Earth Great Again. Tipo, é como se eles quisessem dizer, faça a Terra, né? Faça a Terra ser grande novamente, faça a Terra ser um ótimo lugar novamente, tá entendendo? Então é mais ou menos por aí, gente. Faça a Terra ser grande, né? Maior, no sentido de um lugar bom para se viver novamente. No quarto nós temos aqui, Build a Space Wall. Construa, né, um muro espacial, né, uma espécie de barreira espacial, né, para impedir que os extraterrestres venham, etc. Extraterrestrials are raping us. Quer dizer aqui que é uma espécie que os extraterrestres, né, vão nos raptar, vão nos sequestrar, vão nos carregar para outros lugares, né, etc. Então a gente pôde observar que aqui é uma espécie de protesto de acordo com a afirmação aqui do professor, né, ironicamente da NASA, que acredita que alguns desses planetas potencialmente poderia ser o lar de pessoas menos estúpidas. Então vamos agora para as questões, onde observaremos aqui qual seria a alternativa correta, tá? Os astrônomos europeus e americanos anunciaram a descoberta de 7 planetas do tamanho da Terra, né, situado a apenas 40 anos-luz de distância. De acordo com a imagem acima, o cartunista pretende. Então, o que é que o cartunista pretende nos passar através dessa mensagem que nós vimos anteriormente, né? Letra A, o que é que ele pretende? Ele pretende condenar a NASA pelo desperdício de verba pública em pesquisas totalmente destituídas de valor prático em época de crise econômica. B, sugerir à NASA que ela se ocupe de questões mais relevantes para a humanidade, em vez de procurar vida inteligente em outros planetas. C, discutir possíveis abordagens a serem utilizadas em caso de um contato imediato com extraterrestres encontrado em exoplanetas. D, criticar a intolerância que assola a humanidade e que culpa a globalização e os imigrantes pelas mazelas sociais encontradas no mundo atual. Então, pessoal, a letra D também ela não fala de imigrantes, né? Não fala que os imigrantes são culpados, né, pelo fato de a globalização, né, existir problemas na globalização, né, intolerância e etc. Então a gente está falando lá dos outros planetas encontrados. E a letra E, alertar a NASA para a necessidade de se precaver contra eventuais atos hostis que possam vir a ser praticados por formas de vida alienígena. Então, da letra E também a gente pode descartar, porque o cartunista, de certa forma, ele não quer transmitir essa mensagem, né, que a NASA, né, tem necessidade de se precaver para eventuais atos hostis praticados por extraterrestres. Bom, então nós temos como alternativa correta a letra A, que seria uma espécie de, vamos dizer, alternativa lógica, né? O protesto, né, que nós vimos ali no cartoon, a mensagem que o cartunista quer dizer. Que tipo de mensagem é essa? Condenar a NASA pelo desperdício de verba pública em pesquisas totalmente destituídas, né, de valor prático em época de crise econômica, né? Nós vimos aí que o pessoal lá de baixo estava bem revoltado, né, pedindo de volta os empregos, né, façam a Terra um lugar, né, que novamente grande, de bom para se viver, né, que os alienígenas vão roubar nossos empregos, né? Então a NASA, de certa forma, a crítica dele aqui, ele critica que a NASA, né, desperdiça muito dinheiro, muita verba pública, né, em um período em que essa crise econômica alastrou, né, todo o mundo, não só os Estados Unidos, especificamente lá ele se referiu pelo fato da NASA
né, gastar muito dinheiro público com algumas pesquisas, né, que não tem nenhum tipo de valor, né, em épocas de crise econômica. Ok, pessoal? Então nós temos como alternativa A. Bom, e nós temos aqui a nossa última questão, número 6. Nós temos também outra espécie de quadrinho, tá? E a gente dá uma olhada aqui e vamos para o enunciado. No mundo da Bolsa de Valores, a figura do touro, bull market, representa a força de alta. Já o urso, bear market, representa a força de baixa. De acordo com o cartoon anterior, o uso do verbo frasal keep up remete a: letra A. Dificuldade dos investidores compreenderem o melhor momento para comprar ou vender suas ações. Letra B. Especulação que faz com que investidores mantenham suas ações ao invés de se desfazerem delas. C. Incapacidade dos investidores de acompanharem a elevação dos preços das ações da Bolsa de Valores. D. Impossibilidade de se prever quando as ações da Bolsa de Valores vão apresentar uma alta ou uma queda. E letra E. Imprevisibilidade da Bolsa de Valores que provoca reflexos econômicos em todos os setores financeiros. Bom, gente, aqui o enunciado ele está pedindo, de certa forma, né, sobre o uso do verbo frasal keep up, o que é que ele remete lá na figura. Então, primeiro a gente vai ter que entender o seguinte, né? O que seria um verbo frasal? Um verbo frasal em língua inglesa seria a junção de um verbo por si só, tá, pessoal? Acompanhado de uma preposição, tá? Então nós chamamos também isso de verbos preposicionados, tá, pessoal? Ou verbos frasais. Nós temos, né, um verbo por si só acompanhado de uma preposição. Então nós temos aqui o verbo to keep acompanhado da preposição up, tá, pessoal? Então o verbo to keep ele tem um significado, significa manter, guardar, preservar. Up dá a ideia de algo que está subindo, se elevando, acima. Só que com a junção com o verbo keep, ele vai ter um significado, né, totalmente diferente agora. É o que nós chamamos isso de verbo frasal. E essa questão em si, ela trata mais de que a gente tenha uma noção do que seria esse verbo frasal dentro aqui da nossa questão, onde nós temos no título, né, Understanding the Stock Market, ou seja, entendendo o mercado, tá, pessoal? Né, o mercado de valores, de ações, né, que seria a bolsa. Aí nós temos aqui, né, o símbolo quando esses preços sobem, que seria o touro, e temos um símbolo que seria o do urso, né, quando esses preços caem. Nós temos aqui um monte de coleguinhas aqui empurrando o touro, né? Buy, 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 comprar, 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 né? Que seria o código que quando você vai comprar uma ação lá na Bolsa de Valores, né? E que ela está em alta, né? E no caso aqui é o mercado incentivando a que seja vendido, né, algo quando está lá embaixo. Ok, pessoal? Então nós temos a palavra sell, que significa vender, né? Um monte de gente também meio que incentivando aqui, tá? Aí nós temos aqui bull market, prices rise and investors can't keep up. Então nós temos aqui os preços sobem e os investidores não conseguem o que, pessoal? Keep up. Seria uma espécie de os investidores não conseguem segurar, manter aquele preço ali naquele lugar, né? O keep up nesse sentido, não conseguem ali, vamos dizer, preservar, né? No sentido da palavra, se deixar o preço ali estável, tá, pessoal? Os preços sobem e os investidores não conseguem acompanhar de certa forma, tá? Não na forma literal. E o bear market diz o seguinte: prices fall and investors can't get out of the way. Ou seja, os preços caem e os investidores não conseguem, sair, tá, pessoal? Ou seja, os preços estão caindo, eles fizeram um investimento com aquele valor, só que os preços começaram a cair, eles começaram a perder dinheiro, então, de certa forma, é uma espécie de arapuca, que eles não conseguem mais sair dali, porque se eles saírem,
eles vão, né, o investidor vai perder dinheiro. Ok, pessoal? Então, o que seria a ideia do verbo frasal keep up, tá? Nós temos aqui a alternativa C, tá, pessoal? Incapacidade dos investidores de acompanharem a elevação dos preços das ações na bolsa de valores, tá, pessoal? Ou seja, o preço está subindo muito ali, subindo muito, né? Compre, compre, compre. E esses investidores, eles não conseguem, de certa forma, tá, acompanhar a elevação dos preços dessas ações, ou seja, porque elas sobem com rapidez, eles não conseguem estagnar, o preço não consegue ficar ali estável, permanecer do jeito que está, ele sobe, sobe e sobe exponencialmente. Então nós temos a nossa resposta, a alternativa C. Ok, pessoal? Bom, finalizamos aqui a nossa aula de número 4 de língua inglesa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e tenham tomado as suas devidas anotações, tá? Para que esse conhecimento seja cumulativo ao longo desse processo até a nossa avaliação do Enem, ok? Então, see you later, goodbye.